Bom, queridos, então, na continuidade, né, sobre as características de um salvo, a salvação, então, ela nos transforma na natureza a ponto de nos dar características, né, características distintas. Então, o que a gente está falando da benignidade, a forma de fazer, a longanimidade e a bondade. Aí nós temos os três outros aspectos, né, eu estou dividindo em três grupos aqui, porque esses três últimos aspectos diz respeito a nós, tá? Então, enquanto os três primeiros diz respeito à minha relação com Deus, amor, gozo e paz, o segundo aspecto, né, o segundo grupo com os três aspectos, longanimidade, bondade e benignidade, diz respeito ao próximo, e agora os três últimos, né, o terceiro grupo e os três últimos aspectos, que é a fé ou fidelidade, a mansidão e a temperança, diz respeito a mim, tá bom? Então, fidelidade, né, eu sou fidedigno, eu sou manso, que é de fato o domínio das minhas emoções, e eu sou equilibrado e tenho domínio próprio. Olha só, as características de um salvo. Então, isso sim, para mim, é termômetro de espiritualidade. O resto é duvidoso, o resto não é preciso, o resto a gente não tem como, de fato, estar dimensionando, tá certo? A salvação na vida das pessoas. Não que nós temos condição de falar, esse é salvo, esse não é. Mas essas evidências aqui, elas vão nos dar muito mais condição, né, para que a gente fale, até em nós mesmos, né? Será que de fato eu estou crescendo na fé? Será que o Espírito Santo continua trabalhando na minha vida e me transformando? Ou eu fiquei estagnado, né? Ou eu regredi na fé? Porque assim, amados, como a gente está falando de um processo, salvação, aliás, santificação, melhor dizendo, é um processo. E nesse processo, ou a gente avança, cresce, continua, ou a gente regride, na verdade, né? A estagnação, a ficar num ponto neutro, isso para mim é impossível. A vida espiritual não existe neutralidade. Ou eu estou sendo transformado por Deus gradualmente e crescendo em Cristo, ou eu vou regredindo, voltando a velhas práticas. Quando a gente deixa a vida de oração, as disciplinas espirituais que a gente chama, né? A vida comunitária de fé, o estudo e a leitura bíblica, a vida piedosa, né, de adoração a Deus, de oração, quando a gente lança a mão, quando a gente despreza esses meios que Deus nos deu para que a gente pudesse continuar sendo salvo, a gente então tende a regredir disso, tá certo? E algumas pessoas se esfriam tanto na fé que abandonam o Evangelho, mas não foi de um dia para a noite, de uma hora para outra. Ela foi desprezando, né, negligenciando esses recursos, que a gente chama recursos da graça, porque Deus nos salva, mas Ele precisa nos manter salvo, né, irmão? Então não é uma questão assim, nos salvou e deixa para lá e tá tudo certo. Não. Há agora um enfrentamento diário contra a nossa velha natureza, contra esse mundão que é contrário a Deus, né? Então se a gente não... Aliás, tudo neste mundo, nessa existência, há uma necessidade de manutenção, seja da vida biológica, seja da vida relacional, né? A gente está falando de matrimônio e tudo mais, seja da vida espiritual, tudo nessa existência carece de uma manutenção. Tudo, amados. Não tem nada neste mundo. Tudo aqui é perecível, tudo aqui é corruptível, tudo está num processo de corrupção, de deteriorização, tudo que vocês imaginarem, tá certo? Então, se a gente não busca renovação em Deus, se a gente não alimenta a nossa vida espiritual diariamente, com certeza a gente vai então, de uma maneira ou de outra, se fragmentando, se distanciando e se corrompendo. Não tem jeito. Você pode ter 30 anos de fidelidade a Deus, de vida fervorosa e tudo mais, mas se você relaxa, com certeza a tendência ela é destrutiva, né? Então, dado aqui a questão da salvação externa e interna, eu quero falar sobre as condições da salvação. Então, a salvação ela é condicional, tá certo? Ela tem condicionantes. E uma das condições, algumas das condições, né? Eu vou falar aqui de duas, que é arrependimento e fé, tá certo? Arrependimento e fé. Arrependimento a gente chama na Bíblia de metanoia, né? É a palavra grega, né? Metanous, tá? A gente corta essa palavra, né? Ela é a junção de dois termos. Meta, aquilo que vai para além, né? Meta, então aquilo que vai para além. Nous vem de mente, tá?
nous, na língua grega, é mente. Então, a ideia é expansão da mente. Essa é a metanoia. A mente se expandiu, né? Albert Einstein, ele disse que uma mente expandida é impossível que ela volte, né, no mesmo formato. Então não tem como. Você nasceu de novo, você se arrependeu, ainda que a gente abandone a fé, mas haverá em nós, né, uma consciência do que a gente está fazendo. E a gente peca com consciência mesmo. Então o crente é aquele que tem mais capacidade de pecar com consciência, irmão. Peca legal mesmo, assim, peca sabendo que está pecando mesmo, né? Então não tem jeito. É o martelo de Deus que fica na mente, né? Então não é acusando, é só a consciência mais viva, é a consciência mais lúcida, mais clara. Então quando a gente peca para valer. O pecado do cristão, do regenerado, ele é mais hipócrita, ele é mais danoso e ele é mais grave. Tá certo? É mais hipócrita porque a gente, quando denuncia o pecado do mundo e a gente peca, a gente está sendo hipócrita. Ele é mais danoso porque, ao invés, né, dessa nossa consciência a respeito de Deus fazer com que as pessoas sejam beneficiadas, ela é mais danosa, porque o pecado em nós amaldiçoa os outros. E ela é mais grave porque nós estamos pecando contra um maior conhecimento, né? Até mesmo aí, de novo, nas leis, existe a questão do agravamento, né? Quando a pessoa ela tem posições, por exemplo, quando um médico comete tal crime a partir inclusive da sua profissão, aquilo tem um agravante. Esse é o termo, né, Gabriel? Um agravante, né, meu irmão? Então você tem uma pena, um agravante sobre essa pena porque a pessoa tinha certa condição. Então olha só, não é diferente na nossa vida diante de Deus. Então a quem muito é dado também muito é requerido, diz a Bíblia, né? Não quereis ser mestres muito mais de vocês, porque sofrerão mais duro juízo. Então a gente tem também essa realidade. Então assim, quanto mais se conhece e menos se faz a partir do conhecimento e mais se peca, mais acúmulo de juízo eterno nós estamos acumulando para a nossa vida. Era melhor nem ter conhecido do que conhecer e não praticar. Aí alguns falam assim, André, mas você podia ter avisado para mim isso aí lá atrás, eu nem tinha me matriculado no curso. A ignorância nunca é vantagem, né, irmão? O conhecimento nos dá mais recursos, né? Não garante, mas nos dá mais recursos para fazer aí o que é correto, tá? O Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 e 38, quero ler para vocês aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 37 e 38, falando do arrependimento, tá? Então, Atos 2, 37 e 38, está escrito assim, ó: ouvindo eles, ou seja, aquele público que estava ouvindo Pedro falando a respeito de Jesus, que eles eram culpados, né, da crucificação, eram eles que tinham crucificado Jesus. Jesus tinha morrido porque eles fizeram isso. E aí eles, ouvindo eles, né, isso, compungiram-se em seus corações. Essa palavra compungiram-se, eu não sei na versão de vocês aí se está diferente, mas a ideia é que o coração está sendo lancetado, cortado, tá? Como se tivesse alguém esfaqueado o coração, né? Aqui eu acho que aconteceu foi o seguinte, uma palma do leão da tribo de Judá assim deu uma patada e rasgou o coração desse povo. O coração ficou ferido. Olha a sensação que eles tiveram ao ouvir a mensagem de Pedro sobre arrependimento. O coração deles ficaram compungido, feridos, tá certo? Machucados. E aí compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eu quero observar uma questão aqui, antes que eu continue na leitura do 38. Pedro prega, ele só expõe a palavra. Ele não faz convite como a gente faz, né? Quem quer aceitar Jesus, aquela coisa toda, aquele apelo, né? Aquela música para ver se derrete o coração dos irmãos. Ou alguns até ameaçam, né? Não garanto nada se você sair daqui, hein? O que vai acontecer com a tua vida. Então, a gente quer fazer as pessoas aceitar Jesus quase que por um terrorismo, né, irmão? Então, ó, não garanto nada, né? Você pode sair daqui e o Satanás te pegar na esquina lá. Então, aqui não, Pedro prega. Eles que perguntam o que nós devemos fazer, o que nós precisamos fazer, o que faremos, pois, irmãos? Aí Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós, ou de vós, seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Então ele diz aqui: se arrependam. O arrependimento
é condicional para a salvação. Sem arrependimento não há salvação, amados, tá certo? Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, o Paulo, ele vai trazer aqui também essa questão sobre o arrependimento, o que é o arrependimento e como isso se dá no processo do entendimento, inclusive, tá? Capítulo 12 de Romanos, versículos de número 1 e 2, Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui a gente vê essa expressão, inclusive, metanoia. Transformai-vos, né? A transformação, a mudança de mente e a mudança de coração. Então é necessário, é imprescindível, é essencial que a pessoa, para ser salva, que ela mude de categorias de pensamento, que a disposição do seu coração seja transformada, que ela tenha não só um assentimento, né, uma concordância mental, mas que os seus desejos, a sua vontade, as suas motivações, elas têm que ser mudadas, transformadas, tá? É aqui a metamorfose, né? Aquela transformação daquele ser rastejante, asqueroso, a lagarta, que ninguém vê beleza nenhuma, dá nojo, né? Uma lagarta asquerosa, nojenta, repulsiva, limitada, rastejante, um verme. Aí entra no casulo, na crisálida, ali é um processo, uma metamorfose, onde ela sai com o ser agora com possibilidades de voar, admirado pela sua beleza, a borboleta, né? Então, olha só nessa metáfora aqui como a gente entende o estado do ser humano, o aspecto do ser humano limitado, um ser asqueroso, nojento, limitado, passa pelo processo do túmulo da lagarta, né? A crisálida é um túmulo, é de fato ali o casulo, é um processo de quase morte para uma vida. Então, quando a gente também passa da morte para a vida, esse processo de transformação de mente e de coração. Nós recebemos a mente de Cristo, o entendimento de quem é Deus, e a religião não pode fazer isso, tá certo? E é nos dado um novo coração, ou seja, uma nova disposição, né? A gente vai tratar isso aqui mais para frente, acho que na próxima aula, hoje não dá o tempo de eu estar passando para vocês. E é interessante, irmãos, que aqui nesse processo há uma tristeza piedosa por causa do pecado, né? Uma tristeza muito grande. Sentir tristeza a ponto de deixar o pecado. É isso que acontece na salvação, na transformação. O arrependimento, o que é o arrependimento? É quando eu peco, aquele pecado me incomoda e me traz uma angústia e uma tristeza tal que eu não sossego enquanto aquilo não for solucionado. Eu não tenho paz. O pecado me tira a paz. Quem tem paz com o pecado é um negócio muito complicado. Quem peca e não sente a angústia do seu pecado é algo muito perigoso, né? Quem se acostuma com o pecado. O pecado, irmãos, é como o perfume. Você passa o perfumão, né? Tal, aquele cheiro, e daqui a pouco o seu olfato, ele acostuma com aquilo. E você não sente, os outros sentem, né? A pessoa chega perto de você, está perfumado, ou está perfumada, mas você já não sente mais, porque o teu olfato se habitua, se adequa àquele cheiro. O pecado tem efeito narcótico, tá? O pecado ele de fato anestesia. O pecado ele tem o poder de cauterizar a mente. O pecado nos torna insensíveis, na verdade, né? Em relação a Deus. Então a gente peca muitas vezes, e se a gente não é regenerado, se a gente não busca em Deus essa vida de relacionamento, de comunhão, o pecado tem esse poder de nos enganar, inclusive. Então a gente está falando de algo que é muito complexo, amados, tá? Muito complexo. É por isso que a gente precisa dar muita atenção a essa questão de salvação, de arrependimento, se policiando toda hora. Eu não confio em mim, eu estou falando, eu, André, não confio em mim. Se eu fosse você, eu não confiava, quer dizer, você não confiava em você mesmo. A gente não deve, amados, jamais confiar em nós mesmos. Thomas Hobbes, um sociólogo, né? Sociólogo, filósofo, aqui, recente,
acho que em 1970, aí, 1970 aproximadamente, ele disse que o homem é o lobo do homem, né? Olha só, então nós mesmos nos devoramos, nós mesmos somos o nosso pior inimigo. Satanás não é o nosso maior inimigo, ele também é nosso inimigo. Mas a nossa velha natureza nos trai vez por outra, aliás, nos trai sempre. A velha natureza nos engana, não é, irmãos? E a gente é campeão em justificar os nossos erros quando nos favorece. Então a gente percebe aqui que nós precisamos ser salvos e continuar sendo salvos de nós mesmos. Eu durmo com o inimigo, não estou falando da minha esposa, não. Estou falando de mim mesmo. Tá certo? Né? Vamos lá, então. O que é necessário, então, para a salvação? Arrependimento. Então, arrependimento é, de fato, a disposição que nos leva a termos profunda tristeza pelo pecado. Segunda aos Coríntios, vamos lá, carta de Paulo aos Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, eu acho que é 10, será que é 10:4? Vamos lá, segunda aos Coríntios, 10, agora me perdi aqui, mano. Eu tenho que descobrir esse trem aqui. Eu lembro até de memória, né? Mas deixa eu confirmar aqui, já que eu falei do... Não, é 7:10. 7, capítulo 7. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 7. Eu estou em primeiro aqui, também não vou achar nunca, né? Vamos lá. Até eu me atrapalho todo aqui. Aqui é ao vivo, né, irmão? Ao vivo, o negócio segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10, tá? Segunda aos Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus... Então, olha que coisa interessante. O Espírito Santo também produz tristeza na nossa vida. Alguns acreditam que a tristeza só é originária do pecado, do diabo, de nós mesmos. Não, há uma fonte de entristecimento em nossas vidas, e pode ser o próprio Deus. Veja só. Porque a tristeza, segundo Deus, né, ou segundo gerado por Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual, ou seja, dessa tristeza, ninguém se arrepende, tá certo? Ninguém se arrepende, ou seja, eu não me arrependo de ter me entristecido por causa do pecado, porque esse entristecimento me levou ao arrependimento, né? Porque se eu não tivesse sido entristecido por causa daquele pecado, eu não teria sido levado ao arrependimento e estaria no engano do pecado. Mas, Paulo vai dizer, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a tristeza do mundo, ela opera a morte mesmo, né? A depressão, a tristeza pelo pecado, mas quando não me leva ao arrependimento, somente ao remorso, que é algo parecido com arrependimento, mas não é arrependimento. O remorso é mais ou menos que você viu que perdeu uma vantagem, né? E aí você, poxa, é o Esaú. O Esaú viu que tinha vendido a primogenitura, não era vantagem. Depois ele chorou, inclusive. Mas a Bíblia vai dizer em Hebreus que nele não foi achado lugar de arrependimento. Só houve um remorso porque perdeu uma vantagem. Então, existe o remorso e existe o arrependimento, né? O remorso é porque você viu que, poxa, não deveria ter feito, olha o prejuízo que eu tive. É uma inteligência humana. Agora, o arrependimento é algo produzido por uma nova natureza, que nós temos a consciência de que entristecemos e ofendemos Deus, e nós não queremos mais isso. E isso me leva, então, à vida, né? Então, a gente percebe aqui sobre a necessidade do arrependimento. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.